Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de desaparecimento. Faz tempo que não tem vídeo de desaparecimento aqui, né? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os alemães perdidos no Vale da Morte. Como sempre, antes de começar, eu tenho que dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de desaparecimento. Eu faço isso por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. Esse tipo de vídeo eu acho muito importante pra gente aprender que a gente não deve se enfiar em locais perigosos, despreparados e com criança. Esses são os gatilhos do vídeo de hoje, basicamente, também. Sabe, se perder em um lugar misterioso, morte de crianças também, né? Tudo aconteceu em julho de 1996, quando 4 pessoas viajaram da cidade de Dresden, na Alemanha, para Los Angeles, nos Estados Unidos. Eles eram Egbert Rimkes, de 34 anos de idade, seu filho George Weber, de 11 anos, Cornelia Meyer, de 27 anos de idade, e seu filho Max, de 4 anos de idade. Cornelia era namorada do Egbert e cada um já tinha filhos de relacionamentos anteriores. Nenhum dos dois meninos era filho dos dois adultos. Mas os dois meninos se davam muito bem. Aparentemente, os dois já se viam como irmãos. Eles chegaram aos Estados Unidos no dia 8 de julho. O grupo alugou uma minivan verde, uma Plymouth Voyager, e eles assinaram um contrato de aluguel que terminava no dia 26 de julho. Ou seja, eles planejavam ficar mais ou menos 2 semanas nos Estados Unidos e devolver a van no dia 26 de julho. De van, eles viajaram para a cidade de Paradise, no estado de Nevada, e se hospedaram no hotel Treasure Island e Cassino. Paradise fica bem perto de Las Vegas, então o pessoal já aproveita também para colocar uns cassinos por lá. Então eles ficaram nesse hotel. Durante essa semana no hotel, o Egbert telefonou para sua esposa, mãe do George, e pediu dinheiro emprestado para ela. Acredita-se que ela não enviou esse dinheiro, e essa foi a primeira dica que a família teve, assim, de que talvez o casal não estivesse indo muito bem nos Estados Unidos, sabe? Mas após passar vários dias no hotel, aproveitando a piscina, os restaurantes, os cassinos, os shows de mágica, etc., a família decidiu acampar. No dia 22 de julho de 96, eles foram pro Death Valley National Park, ou seja, o Parque Nacional do Vale da Morte. Sim, o lugar ganha esse nome por ser um deserto bem traiçoeiro. É muito fácil se perder lá, é muito quente, seco, tem animais selvagens e peçonhentos e é bem perigoso. A família primeiro passeou por alguns museus, eles compraram mapas e livretos sobre o lugar e também visitaram outros pontos turísticos, onde a Cornélia escreveu os nomes dos 4 visitantes e às vezes mensagenzinhas embaixo. Com essas mensagenzinhas a gente sabe que eles estavam querendo se aventurar mesmo, querendo se divertir. Mesmo ela escrevia tipo pequenas frases em alemão, dizendo coisas como "nós vamos para tal lugar". Naquela noite, a família acampou em Henapah Canyon, perto do ponto mais alto do Vale da Morte. E no dia seguinte, eles passearam mais. Infelizmente, é aí que as pistas somem. Acredita-se que a família se perdeu no dia 23 de julho. Como eu disse, a van alugada deveria ser devolvida no dia 26 e o voo deles de volta para a Alemanha estava marcado para o dia 27 de julho, porém, eles nunca voltaram para casa. Foi a ex-esposa do Egbert que ficou preocupada quando eles não chegaram no dia marcado. Ela tentou telefonar para a família, mas não conseguiu, então ela ligou para o agente de viagens deles nos Estados Unidos. O agente de viagens também não conseguiu entrar em contato com eles. Ele ligou para a loja onde a van foi alugada, descobriu que eles não tinham levado a van de volta ainda. Então eles decidiram comunicar o desaparecimento da família para a Interpol e também para a polícia local, tanto na Califórnia quanto em Nevada. As buscas não deram em nada. O grupo poderia estar em qualquer lugar no deserto. Levou 3 meses para alguma pista aparecer. Houve um guarda local que encontrou um saco de dormir em uma estrada de terra, mas não tinha como ter certeza se pertencia à família ou não. Mas a polícia meio que guardou isso como podendo ser uma pista do desaparecimento. No dia 21 de outubro de 96, um grupo de guardas estava fazendo uma busca de rotina, voando de helicóptero e observando o deserto, procurando por pessoas perdidas ou por cartéis de drogas. Sim, o lugar é tão grande e tão perigoso que eles são obrigados a fazer buscas de helicóptero e aparentemente eles sempre encontram alguma coisa, sendo um veículo ou literalmente uma tenda perdida ou pessoas ou corpos. Eles sempre encontram alguma coisa.
Nesse dia, eles encontraram uma van Plymouth Voyager verde escura. Os guardas logo estranharam a presença da van, já que o lugar onde ela foi encontrado não é marcado nos mapas, não é uma trilha, não havia estradas que levassem até aquele lugar. Não era um ponto turístico, não era um local de camping, não tinha nenhuma placa que indicasse aquele lugar, nada disso. Como é que a van foi parar lá? A van estava trancada, empoeirada, já perdendo a cor, o que indicava que estava lá no sol há muito tempo, né? Ela estava com 3 pneus furados e totalmente vazios e estava presa na areia. Os guardas anotaram a placa e foram até a delegacia mais próxima procurar pelos donos do carro, se foi um carro roubado, perdido, etc. Como vocês devem imaginar, essa era sim a van que foi alugada pelo Egbert, a Cornélia e os 2 meninos e nunca foi devolvida. Os guardas logo perceberam que haviam encontrado uma pista bem grande nesse desaparecimento que poderia indicar onde os 4 turistas se perderam, então a Interpol foi avisada e as buscas recomeçaram. A van foi fotografada, assim como toda a área ao seu redor. Foram encontradas várias coisas que comprovavam que o pessoal ficou lá por muito tempo, como embalagens de comida, garrafas de bebida, papel higiênico, sabe? Indicava realmente que eles passaram algum tempo acampando dentro do carro, esperando por ajuda, e possivelmente quando eles ficaram sem comida e água, eles decidiram sair andando. Dentro da van, eles encontraram as malas da família, uma câmera, uma barraca, garrafas de cerveja, água e suco, brinquedos, um cachimbo, a carteira do Egbert, etc. O principal objeto encontrado foi uma bandeirinha que só podia ser comprada em uma cabana, tipo uma pousada, que ficava a 6 km de distância de onde a van foi encontrada. O que indicava que essa cabana foi o último lugar onde a família esteve antes de furar os 3 pneus da van e ir parar no meio do nada. Dentro das malas, apenas 3 sacos de dormir foram encontrados, indicando que aquele encontrado pelo guarda semanas antes poderia sim pertencer à família. O carro foi rebocado e levado à delegacia e os grupos de busca se formaram. Partindo do local onde a van estava, indo em diferentes direções, os grupos foram procurando por qualquer pista. A mais ou menos 1 km de distância de lá, um grupo encontrou uma garrafa de cerveja, da mesma marca que aquelas encontradas dentro do carro, colocada ao lado de um arbusto alto. Então acredita-se que eles pararam para descansar na sombra daquele arbusto antes de continuar andando, né? Continuar procurando por ajuda. Mas infelizmente essa foi a única pista encontrada. Grupos maiores apareceram no dia seguinte, 2 helicópteros sobrevoaram o local e não havia sinal daquelas pessoas, não havia sinal de corpos jogados em lugar nenhum, nem nada disso. Então as buscas foram canceladas. Várias teorias sobre o desaparecimento da família foram criadas na época. Muita gente acreditava que eles desapareceram de propósito, que eles planejavam começar a vida nova nos Estados Unidos. Aparentemente, os colegas de trabalho do Egbert disseram que ele dizia muito que queria ir morar na Costa Rica, eu acho. Eu não anotei, mas acho que era na Costa Rica. Mas muita gente concordou que se fosse o caso, eles não teriam deixado suas malas e brinquedos das crianças e carteira na van, né? Algumas pessoas dizem que eles podem ter sido atacados pelos tais cartéis de drogas que a polícia tanto procura no Vale da Morte, né? E que os pneus podem ter sido furados por um desses grupos. Quando a família resolveu sair andando, eles os mataram. Faz sentido, né? Aparentemente, a família dos meninos, né, das crianças, culpa a Cornélia e o Egbert pelo desaparecimento. Muita gente diz que eles foram muito irresponsáveis, saindo para acampar no meio do deserto com 2 crianças pequenas. Além disso, eles não tinham dinheiro para viajar nos Estados Unidos, de acordo com a família e os amigos deles. Eles não se planejavam direito e eles também estavam sendo bem inconsequentes, assim, tipo, eles queriam viajar para os Estados Unidos, mas eles não planejaram nada de verdade. Eles contrataram um agente de viagens e foram. E foi isso. O que trouxe de novo a teoria de que eles abandonaram a van porque sabiam que não poderiam pagar por ela. Essa ideia de que eles não tinham dinheiro, que eles simplesmente foram, sabe? Algumas pessoas estavam dizendo que eles podem ter simplesmente abandonado a van. Mas mesmo assim, não faz sentido. Vários guardas, quando foram apresentados essa teoria, disseram que tem vários estacionamentos onde esse tipo de coisa acontece. Todos os dias. Ninguém precisa parar o carro no meio do nada e sair andando no meio do nada pra abandonar um veículo lá. Tipo, muita gente abandona veículos roubados, sabe? Literalmente veículos que eles não querem pagar e tal. No estacionamento mesmo. Não precisa ir parar no meio do nada pra fazer isso, sabe?
No dia 12 de novembro de 2009, um casal estava fazendo uma trilha no Vale da Morte quando encontraram ossos humanos. Estavam a mais ou menos 14 quilômetros de onde a van foi encontrada. Seria uma caminhada bem complicada para 2 adultos e 2 crianças desidratados, perdidos. Eles provavelmente pararam naquele arbusto, né, para beber alguma coisa e depois continuaram andando até que eventualmente faleceram. Os ossos estavam espalhados por toda a trilha e uma carteira foi encontrada por perto. A carteira pertencia a Cornélia Meyer. Procurando por mais pistas, um sapato infantil, uma escova de dentes, páginas de uma agenda e uma garrafa de vinho foram encontradas, mas foi só isso. Em março de 2010 foi concluído que os ossos encontrados e, tipo, literalmente triturados, assim, espalhados pela areia, pertenciam a um homem adulto e a uma mulher adulta. Porém, as suas identidades ainda não foram confirmadas. Essa descoberta trouxe a teoria de que as crianças faleceram em algum lugar no início da jornada, né, enquanto a Cornélia e o Egbert procuravam por ajuda. Acredita-se que o casal pode ter enterrado os meninos no meio do deserto. Uma possível cova com pedras e um pedaço de madeira marcando o local foi encontrada em uma parte do deserto, mas não foi desfeita, não foi cavada para ver se tinha um corpo lá embaixo. Eles só marcaram um lugar, no caso de precisar escavar novamente, mas eles não queriam mexer sem necessidade. Até porque é bom no meio do deserto ter uma marcação de um lugar exato, eles não iam desfazer aquilo. Em outubro de 2010, o DNA dos ossos do homem puderam ser examinados e existia uma grande possibilidade deles pertencerem sim ao Egbert, mas não dá para confirmar ainda. E aí, em novembro de 2010, mais ossos foram encontrados e dessa vez parece que eles pertencem a uma criança, ainda na mesma área, e esses ossos também foram examinados junto com os ossos femininos, os ossos que pareciam vir do esqueleto de uma mulher, mas os resultados não foram conclusivos. Aparentemente, quando os ossos ficam tanto tempo expostos no deserto, né, ao sol quente e a literalmente a areia, eles ficam triturados, é quase como uma cremação natural. Eram literalmente pedacinhos de ossos espalhados pela trilha. Mas isso é tudo que eu encontrei, pessoal. Eu não encontrei os resultados desses exames de DNA, até porque eles não têm como concluir exatamente o DNA desses ossos triturados. Essa história me fez pensar em como é difícil determinar a identidade de uma pessoa só com os ossos dela, principalmente depois de tanto tempo, né? Me fez pensar em pessoas trans, por exemplo. Foi uma coisa que me veio em mente quando eu vi, né? Esses ossos foram determinados como sendo de uma mulher, do corpo de uma mulher. Mas aí eu pensei, como que faria se fosse uma pessoa trans? Porque uma pessoa trans ainda tem o esqueleto com o qual ela nasceu, né? Mas legalmente ela é do gênero oposto, ou às vezes agênero. Eu já vi uma vez um caso em que presumiu-se que era o corpo de uma pessoa trans ou travesti, porque era o esqueleto de um homem, mas ele foi encontrado vestindo roupas femininas. Né, foi só se presumiu, e eu acredito que a identidade dessa pessoa também nunca foi encontrada. Então, como é que a gente determina isso? Qual é o procedimento daí? Porque você vai estar daí procurando por uma mulher, mas se os ossos pertencem biologicamente a uma mulher, mas é um homem trans, como é que vai ser isso aí daí? A pessoa legalmente é de um gênero, mas o DNA dela pertence a outro. É complicado, é uma questão aí que me veio à mente sobre como é difícil identificar um ser humano pelos seus ossos. E é isso, pessoal. Infelizmente a identidade desses corpos ainda não foi realmente concluída, estabelecida. Como sempre, muito obrigada por assistir até aqui, muito obrigada por deixar o seu like, deixar o seu comentário e por se inscrever no meu canal. Muito obrigada, Glaucia Ramos Dias, Morgana Falcão e Alessandro Awad por serem membros do meu canal. Muito obrigada, pessoal. As minhas redes sociais e a minha caixa postal estão na descrição e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!